Senhoras e senhores, tudo bem? Muito obrigado, você que veio do outro canal. Faça o favor, se inscreve nesse canal, porque sabe como é que é, né? A gente não sabe o dia da manhã, né? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos falar da anistia no Senado. A gente fala muito, né, da anistia, anistia. Só que o Brasil é bicabial, que a gente chama, né? Tem que passar nas duas casas. Se passou em uma casa, a casa revisadora é o Senado, né? Passa em uma, segue para outra, e depois segue para o presidente da República para a sanção. Mas, Marcelo, tem que passar pela Câmara e Senado e depois vai para o presidente? Depende. Se o projeto de lei for um deputado, ela nasce na Câmara, né? Se for um senador, ela nasce no Senado. Como o projeto de lei da anistia foi de um deputado, ela nasce na Câmara, vota duas vezes, vai para o Senado, vota duas vezes e segue para a sanção presidencial. Se fosse um projeto de um senador, votaria primeiro no Senado, depois descia para a Câmara e depois seguia para o presidente. É o caminho inverso. Então depende muito de quem apresenta. Beleza? Tá bom. Agora que nós aprendemos isso, vamos seguir. Né? Vamos falar de Davi Alcolumbre e Lula, que sentaram agora há pouco. O Lula procurou Davi Alcolumbre por quê? A relação de Alcolumbre com Lula é melhor, né? É melhor, porque o Hugo Mota ele é um segmento do Lira. Lira ele é mais direita do que esquerda, né? Apesar dos pesares, tá? Eu também penso igual você sobre ele, mas é verdade. O Lira, se ele fosse escolher hoje estar do lado do Lula ou do Bolsonaro, ele escolheria estar do lado de Bolsonaro, né? Tanto que ele apoiou o Bolsonaro, vestiu a camisa e tudo, né? É verdade. E o Pacheco? Pacheco não, o Pacheco era petista mesmo, né? Então, continua a mesma coisa a Câmara dos Deputados. Continua o Davi Alcolumbre petista. Só que o preço é alto. Ninguém não tem almoço de graça, né? E o Lula, sabendo que perdeu na Câmara dos Deputados, que perdeu mesmo, perdeu. O Lula tenta agora amarrar no Senado. Por quê? Pode ser aprovado, pessoal, por 350, 400, 513 na Câmara dos Deputados. Se o Senado não votar, se o Davi Alcolumbre não colocar em pauta, não adianta. Ou se o Senado reprovar, acabou. Vocês estão me entendendo aqui? As duas casas têm que estar em sintonia. O presidente da República não. O Congresso derruba, mas a Câmara não derruba o Senado e vice-versa. Então o Lula vê que já está ali com pouca força na Câmara, ele segue para o Senado. O Lula tenta o Senado, se perder lá, que vai também, nós vamos fazer pressão, ele vai seguir para o Supremo Tribunal Federal. Né? Como o Supremo Tribunal Federal não precisa de voto, né, eles decidem. Eles não precisam se eleger 4 em 4 anos, né? Então, para eles, ó, tanto faz, né? Agora, um deputado que coloca assinatura e tira, possivelmente ele não se elege mais, ou não se reelege, né? Então, fica mais difícil. Vamos ver aqui a negociação, então, do... Oh, meu Deus, espera aí. Isso aí. Do Davi Alcolumbre, vamos? Aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Davi Alcolumbre apoia Lula, mas o preço é altíssimo. Senador do Amapá pressiona por controle de cargos estratégicos e tenta derrubar ministro de Minas e Energia. Olha aqui, ó, o cara já quer o cargo, ó. Ó, nada é de graça.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, olha aí, vou aumentar aqui um pouquinho mais para vocês verem essa reportagem, tem se consolidado como um dos principais articuladores políticos do governo Lula no Congresso Nacional. Essa aliança, no entanto, tem um custo elevado. Segundo reportagem aqui da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, perdão, o apoio do senador ao Palácio do Planalto tem sido condicionado à ocupação de cargos estratégicos no governo federal, ampliando sua influência sobre estatais e agências reguladoras. No momento em que o projeto de anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro avança na Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre acena com a possibilidade de barrar a proposta no Senado, mas exige contrapartidas, entre elas nomeações do Banco do Brasil. Olha só, pessoal, olha como que é nojenta essa política. Então, ele não está nem aí, pessoal, com quem está com câncer, passando fome, sendo despejado, nada. Então, olha só, ele quer um cargo aí, ó no Banco do Brasil, né, de chefia, não é carguinho, não. Banco do Brasil, Correios e em agências reguladoras, como a ANAEL, a ANP e a ANM, além da saída do ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, PSD, Minas Gerais, com quem rompeu politicamente. Você vê a força desse homem, pessoal. Vê a força desse homem. Olha o tanto de cargos que esse cara quer. E ainda ele quer que Lula demita o ministro dele, né? É suja, né, a tal da política. A relação entre Alcolumbre e o Silveira deteriorou ao longo de 23. O senador argumenta que, ao buscar apoio para reassumir a presidência do Senado, comprometeu-se com aliados como Eduardo Braga e Otto Alencar a viabilizar indicações em cargos em órgãos reguladores. Silveira, porém, tem resistido a essas articulações, dificultando as execuções dos acordos. A tensão aumentou quando o ministro, originalmente indicado por Rodrigo Pacheco, aproximou-se de Lula, da primeira-dama Rosângela Silva, tornando-se parte do núcleo mais próximo do presidente. Sua permanência passou a ser vista como um obstáculo direto à expansão do poder de Alcolumbre em áreas-chave do governo. Então, como que isso funciona, pessoal? Essa é a verdade. A verdade, ela é nua e crua. O Davi Alcolumbre, pessoal, ele não está preocupado com quem está tomando 17 anos de cadeia. Ele não está nem aí. Espera aí que eu vou chegar lá onde você quer saber. Ele não quer saber da dona Dalgisa, do índio Sererê. Ele não quer saber disso. Para ele, isso aí tanto faz. Ele precisa de quê? Ele precisa de cargos para poder... Porque ele, para entrar lá, ele vende a alma, né? Como diz por aí. E ele precisa dar cargos para os seus amigos. E essas pessoas cobram dele. Ô, Davi, e aí? Fala com o presidente lá, rapaz. Eu preciso colocar alguém meu lá. Né? Minha filha, meu genro, meu pai, meu filho está se formando. E aí o Davi cobra o Lula. Ô, Lula, seguinte, cara, eu seguro aqui a anistia. Mas tem um preço. Eu quero aqui 20 cargos. Pessoal, para trabalhar nesses cargos aí é salário de 40 pau, viu? Cada um. Né? Não é pouca coisa, não. Ou mais. Ou mais.
chegando até mais, né? A Dilma ganha quase R$500 mil, não sei se você sabe. É presidente do Brices. E aí ele tem que dar. Pergunto, se ele der anistia, ele vai dar emprego aos seus colegas? Não. O Lula não vai dar emprego para ele. Deu para você entender? Olhando com o olhar dele. Nós aqui solidarizamos com as pessoas do Rio de Janeiro, a gente luta, faz vaquinha para pagar aluguel, para comprar comida, cesta básica, né? Nós aqui temos um outro pensamento. O Davi Alcolumbre não, ele quer cargo para poder indicar os seus padrinhos políticos, para se manter no poder e pagar conta, né? Aí, então tá, se tiver anistia amanhã, tá bom, anistia. Todo mundo em casa. Eu vou ficar feliz, você vai ficar feliz. Mas o Davi Alcolumbre, para ele, tanto faz. Ele quer, ele quer agradar os seus pares. Tá. Marcelo, então você quer me dizer, então, que a anistia ela vai de água abaixo? Veja, quando o Hugo Mota ele assumiu, ele disse o seguinte, que a anistia não era um assunto que o brasileiro, um assunto priorizado pelo brasileiro. Ele disse isso. E depois ele quebrou a cara. Né? Não foi? Foi. Beleza. Não foi? Por causa de quê? Da pressão. O Alcolumbre, mesma coisa. A hora que a pressão chegar nele, vai falar assim com o Lula, Lula, o bicho tá pegando, hein? O bicho tá pegando do meu lado, hein? A pressão lá fora tá grande. Aí ele e Lula se reúnem de novo. O que nós vamos fazer? Né? Temos que chegar em um acordo aqui. E aí eles se reúnem novamente. Mas no momento, tá para barrar, sim, a anistia no Senado Federal, que vai chegar até ele. Vai chegar. E veja, o Davi Alcolumbre está doido que chega. O Davi Alcolumbre quer que passe a anistia na Câmara dos Deputados. Você acha que não? Mas, Marcelo, você falou agora que ele não se interessa por isso. Olha só como que é a política. Se a anistia foi enterrada na Câmara, pessoal, ele não tem valor. Ela não tem valor na mão dele. Se ela passar na Câmara dos Deputados, vai uma avalanche para cima dele. E aí ele coloca a anistia na mesa. Aí ele fala com o Lula assim, Lula, tá na minha mão agora, filhote. Agora você tá na minha mão. Porque se não chegar na mão dele a anistia, ela já nascer morta lá, né? Morto, lá na Câmara, o Lula vai falar para ele, ó, cara, seguinte, nem na sua mão chegou. Então, você quer cargo para quê? Você quer cargo? Eu não vou te dar cargo nenhum. Para que eu vou te dar cargo? Você não segurou nada? Então, Davi Alcolumbre, ele quer que passa lá. Para ele valorizar a caneta dele. Né? Da mesma forma que está o Hugo Mota agora. Né? O Hugo Mota agora está com a faca e o queijo na mão. Está na mão dele. Se ele quiser pautar a anistia, terça-feira ele pauta. Então, está todo mundo esperando para ele pautar. Todo mundo está esperando. Agora, vai pautar? Não sei. Se passar, se o Lula já foi correr nos ombros, né? Nos ombros aí do Alcolumbre, é porque o Lula já sabe que perdeu, então, na Câmara dos Deputados. E vai ser aprovado na Câmara dos Deputados, né, pessoal? Vai ser sim aprovado. Você está correndo lá já, o ministro Alexandre de Moraes já foi lá pro Congresso, já foi para lá, meu amigo, já está correndo lá. Hã? Pois é desse jeito. Então, alguma coisa está para acontecer. E nós estamos aqui esperançosos que passa na Câmara, passa no Senado e vai direto para o presidente da República. E aí?
Já pensou anistia na mão do Lula? Aprovada pelo Congresso Nacional, hein? Anistia na mão do Lula. Pensa que sinuca de bico que vai estar o Lula. E aí, será que ele vai sancionar? Ou será que ele vai vetar? E se ele vetar, o Congresso derruba. Ele vai passar essa vergonha no crédito ou no débito? Já pensou? Isso pode acontecer. E vai acontecer nos próximos dias, você pode ter certeza. Enquanto isso, estamos sim ajudando muitos patriotas pelo Brasil. Essa semana eu vou trazer aqui o doutor Giovanni, advogado daquele patriota da Argentina que está para ser despejado da casa, nós estamos ajudando. E também ele é advogado do Sererê e de tantos outros. Eu vou trazer essa semana aqui para a gente conversar um pouquinho com ele, para a gente poder saber o que está acontecendo com esse povo da Argentina. Por que estão sofrendo tanto assim? Né? Por quê? Está tendo algum tipo de ajuda? O Milei, hein? Então nós vamos trazer ele aqui. Você que quer ainda continuar ajudando, eu agradeço. Nós não conseguimos ainda o valor do aluguel dele, que lá parece que é caro, é mais de R$ 2.000 o aluguel na Argentina, né? É peso que é transformado em real, é uma coisa, é caro. Acho que é mais, eu acho uns 2.500, se não me engano, lá. E é um lugar também, não é bom não, o lugar é ruim. Diz ele que é muito caro, né? Então, por favor, continue nos ajudando, tá aqui, que eu vou dar um jeito de entregar o advogado para o advogado, então, porque as contas dele tá tudo bloqueado, o advogado vai fazer o trabalho lá de pagar o aluguel dele. Então, continue nos ajudando, tá bom? Eu vou esperar a sua ajuda aqui e hoje, ó, manda para cá o seu comprovante que hoje, a partir de 11 horas da noite, eu mesmo vou te responder, tá bom? Um beijo, fica com Deus.